Graça e paz, querido, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Uma palavra muito edificante que Ele colocou no meu coração. E peço já que o Espírito Santo de Deus venha ajudar você que vai ouvir essa palavra a ter entendimento, discernimento dessa palavra para a sua vida, que seja um alimento para a sua alma, para o teu espírito. E que o Senhor ajude você, né? Que o Espírito Santo ajude você na sua caminhada cristã. Hoje nós vamos estar fazendo um pequeno comentário aqui sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos para que as pessoas tivessem um conhecimento mais sólido sobre todos os acontecimentos da igreja primitiva, né, da primeira igreja, como tudo aconteceu. E aqui a gente vai estar comentando sobre o testemunho do Estevão, que é um grande exemplo para nós que desejamos ser realmente um verdadeiro cristão, né, aquele que vive e prega o Evangelho de Cristo. Eu vou ler aqui a parte do capítulo 7, no versículo 54, mas eu convido você a ler o capítulo 6 e 7 todo. Eu não vou fazer leitura, vou só comentar, mas quero que você faça a leitura dos dois capítulos, porque conta toda a história de Estevão, todo o testemunho de Estevão. A morte de Estevão. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes ao lado dos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos traz aqui o testemunho de Estevão, que foi escolhido como diácono, e quando ele foi escolhido, tinha algumas determinações para ser escolhido, e ele preencheu todas elas, que era ser cheio do Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e fé. E até na sua morte, ele nos deixou esse exemplo, ele não mudou o seu conceito de fé e sua convicção naquilo que ele cria. O que causou a morte do Estevão é uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim e eu faço para você que vai ouvir essa palavra, né, que vai assistir esse vídeo. Nos dias de hoje, que nós vivemos hoje, isso aqui aconteceu na igreja primitiva, quando ela começou. Agora, nos dias de hoje, eu pergunto para você: você está preparado, como Estevão estava, para pregar a verdade, o Evangelho de Cristo? Porque nos dias de hoje a gente não está podendo falar tanto mais sobre pecados, né? As pregações que os evangélicos gostam de ouvir é sobre amor, né? A sua graça me basta. E realmente assim, aquilo que confronta, né? Aquilo que reprime não é mais bem-vindo. Então, eu buscando no Senhor, a palavra do Senhor, ele me falou isso. Rosana, você está preparada para pregar a minha palavra? Porque a palavra é do Senhor. Essa palavra aqui, ela não vai mudar nunca. Passa gerações e gerações, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. E nós temos que estar preparados para não negligenciar a nossa fé, a verdadeira palavra do Senhor, né? Porque a própria palavra dele diz que no fim dos tempos iriam vir falsos profetas, né? E para que você não esteja sendo confundido, você tem que conhecer a palavra do Senhor. Nos meus vídeos, desde o início que eu comecei a fazer vídeo, todas as vezes eu falo, leia, eu incentivo as pessoas a ler, porque a porção que eu recebo não é a mesma que você. Exemplo que eu vou dar aqui para você.
quando eu fui ler o livro de fui ler a história da mulher samaritana, muitos pregam sobre a fonte, né, da água viva, tudo, mas você ouve poucas pregações que falam do convertimento dela, que ela se converteu e o que que ela fez após o converter. Jesus ele se revelou a ela, ela se converteu, ela teve um, um convertimento que fala, né? Rapidamente, né? Ela abandonou, assim, se libertou do pecado que ela estava, ela teve fé, ela creu em Jesus, e quando ela foi convertida, ela automaticamente largou tudo e foi pregar o evangelho de Jesus, foi anunciar Jesus aos outros que necessitavam. Então, é a verdadeira identidade de uma pessoa que se converteu é quando ela tem sede de pregar a palavra do Senhor. Mas a verdadeira palavra do Senhor, essa que liberta, que cura as pessoas. Então, Estevão, ele estava com esse espírito, o Espírito Santo do Senhor. E quando ele foi escolhido, que ele começou a trabalhar como diácono, ele nem foi escolhido para pregar, mas ele falava da palavra do Senhor com autoridade, com poder, e fazia grandes sinais, e isso incomodou alguns das sinagogas, que falava que ele estava blasfemando. Mas Estevão, ele permaneceu firme naquilo que ele falava, porque o que falava era o Espírito Santo que estava nele. Ele era cheio, ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não falava por ele. Quem falava era o Espírito Santo através da vida dele. Então nós temos que nos deixar ser cheio do Espírito Santo. E eu vou indicar para você aqui, ó, esse livro que é O Deus Esquecido, tá? Você pode comprar ele. Isso é você que deseja ser um cristão cheio do Espírito Santo, um ministrador da palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo. Porque essa pergunta que o Espírito Santo fez para mim, se eu estou preparada para pregar a palavra dele, né? E eu pergunto a você, se você está preparado para levar o Evangelho de Cristo nos dias que nós vivemos, os dias quais a iniquidade se multiplicou e o amor de muitos se esfriou. Então, irmãos, o que eu quero deixar aqui para você é esse testemunho, né, do Estevão, que nós lemos aqui, como que foi a morte dele. No capítulo 7 você vai achar, aqui fala assim, a defesa de Estevão. Quando você lê, que é um, um discurso, né, que ele falou diante das autoridades que estavam acusando ele, que se organizaram para mentir que ele estava blasfemando, porque na realidade ele estava entendendo sim, né, o que Estevão estava querendo falar contra a lei. E, nessa defesa de Estevão, aqui diante das autoridades, dos acusadores dele, aí é que ele pregou com autoridade e com poder. Porque quando ele terminou, o desejo maior deles era o apedrejar, matar ele, calar ele, silenciar ele, mas não conseguiram, porque né, até nos dias de hoje o testemunho do Estevão é um testemunho vivo e eficaz e que nós devemos seguir. Devemos falar do Evangelho de Cristo cheio do Espírito Santo, mesmo que as pessoas não vão se sentir bem em ouvir. É o nosso dever que o Senhor Jesus deixou. Todo aquele que recebe, ide e pregai por todas as nações a palavra dele, as boas novas. Que você esteja preparado, cheio do Espírito Santo nesses últimos dias para apregoar o Evangelho de Cristo, que foi o que ele nos determinou. Que você seja como a mulher samaritana, que se converta automaticamente quando você tiver um verdadeiro encontro com Jesus Cristo e abandona tudo e vai anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quero deixar aqui para encerrar o vídeo um lembrete, quando João Batista nos convocou a arrependermos do nosso pecado, ele fez um convite para que nós estejamos se preparando para a volta de Jesus, que ele vai voltar para buscar a igreja dele. Então todo mundo fala, Jesus está voltando, mas eu te pergunto, e você está se preparando para essa volta de Jesus? Não cesse de ler e buscar a palavra do Senhor nesses últimos dias.
porque só através da palavra do Senhor você vai se permanecer sólido e eficaz e fiel à palavra do Senhor, tá bom? Porque o Senhor, ele fala conosco através da palavra dele. Eu deixo aqui essa mensagem para você e te peço que você leia o capítulo 6, o capítulo 7, leia 10 vezes se for possível, para que você realmente tenha assim um entendimento e uma revelação do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.